Se afastaram. Tem filhos de Deus que pertenciam a nós aqui, pertenciam ao Senhor nessa igreja, que estão no momento de lavagem com porcos. Mas isso é bom, porque lá naquele lugar Deus vai criar uma sede tão grande no coração deles, e o Espírito Santo estará de volta, e o Espírito Santo te levará até eles. Libera essa palavra sobre esse irmão, ora pelo nome dele aí. Eu quero de volta, Senhor. Eu quero de volta, Senhor. Eu quero de volta o Denilson, Senhor. Eu quero de volta a Bárbara, Senhor. Eu não abro mão dos jovens que se afastaram. Quem já avisou, diga. Liberação sobre a vida deles, Deus. Em outro lugar, não sabe viver. Salva de palmas para o Espírito Santo. Salmo 47 diz: aplaudir com as mãos ao Senhor e cantar a Ele com voz de vencedor. Quantos são mais que vencedores aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Salmos, o livro de Salmos, capítulo de número 51, a partir do versículo 1. Salmo 51, ou livro de Salmos, capítulo 51, como você preferir, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, só abrir a Bíblia bem no meio, você cai no livro de Salmos, Salmo de número 51, a partir do verso 1. Diz assim, Salmo de Davi, para o mestre de música. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que
a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Não me repulses ou não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu te daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade faze Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, querido? O título desse salmo é um título aceito pela maioria dos teólogos como autêntico, inclusive pelos judeus, até porque ele vem do povo judeu, e ele nos dá a ideia de quando isso aconteceu. Esse salmo foi escrito segundo aquele que o intitulou, quando o profeta Natan foi repreender a Davi por causa do seu pecado. Talvez você conheça essa história, eu vou recapitular bem rapidamente. Um dia Davi acordou perto das 3 horas da tarde, estava onde não deveria estar, não estava onde deveria estar, abusou da sua autoridade porque ele se envolveu com aquilo que não poderia. No Salmo 69, Davi diz assim, ele faz lamentações sobre os seus inimigos que eram maior do que o número de cabelos da sua cabeça. Mas aí no versículo 5 ou 6, eu não me lembro, ele diz assim: mas o Senhor conhece a minha estultice. Alguns teólogos acreditam, e eu creio também, que essa estultícia que Davi se refere era uma fraqueza moral, uma fraqueza que ele tinha. E essa fraqueza se revela no terraço do seu palácio, quando ele olha para uma tela de 50 e tantas polegadas, uma mulher nua se banhando, um lugar que dava de frente para o seu palácio. Ele olha aquela mulher, ele a deseja, é uma mulher casada, ele manda alguns dos seus servos buscá-la, e eles dizem para Davi: ela não é sua mulher, ela é mulher de Urias, ela é filha de um cidadão que eu não me lembro o nome, mas ela tem pai, ela tem família, ela tem história, ela é casada. Davi diz: não, mas pode chamar. E nas entrelinhas a gente entende Davi dizendo assim: eu sou rei de Israel, e como rei eu posso fazer aquilo que eu quiser, como rei eu tenho autoridade, e eu estou dizendo que chamem ela para mim. E chamou, Davi a possuiu, a mulher engravidou, e depois que a mulher engravidou, ele fez uma maquinação para que o seu marido viesse, e o seu marido se deitasse com ela, para que então ele pensasse, todo Israel pensasse, que aquele filho que ela estava esperando fosse filho de Urias. Mas Urias era tão fiel aos seus companheiros, que quando ele vem da guerra, ele se recusa a deitar com sua mulher. Ele diz para Davi: Davi, Joabe e os teus servos, os comandantes do exército, eles estão acampados em barracas, e o Senhor me trouxe aqui para quê? Eu não quero te dar um presente, mas eu não quero esse presente, rei. Se deite com a sua mulher. Ele embebedou o cara, e ele recusou-se a se deitar com a sua esposa. Então Davi manda uma carta pelo próprio Urias a Joabe, dizendo: coloca esse cara na frente da pior batalha, para que ele morra. Joabe foi um grande comandante, mas um homem de um caráter muito duvidoso, muito político e muito interessado em cargos e funções. Ele então, sem questionar os seus próprios princípios, talvez porque não tivesse, coloca então Joabe para morrer. Ele vai sozinho na pior frente de batalha. E aí o finalzinho do capítulo 11 do segundo livro de Samuel diz assim: porém, tudo isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus então levanta um profeta, Natan vai até ele e fala: rei, eu preciso te contar uma história. Tinha um certo fazendeiro ali na minha região que tinha muitas ovelhas,
Tinha um vizinho do outro lado que possuía apenas uma ovelhinha. Aí aquele homem rico, quando vieram alguns viajantes, ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele matou a ovelha daquele homem pobre. E eu vim aqui buscar do Senhor um decreto sobre o que faremos com esse homem. Davi esmurrou a mesa. Isso talvez não tenha feito, mas eu imagino isso porque é assim que a gente faz normalmente quando somos tomados de uma indignação forte. Ele falou: "Você é digno de morte tal homem. Ele deve morrer e pela ovelha restituirá 4 vezes mais." Aí Natan falou: "Você é esse homem, rei. Você fez isso. Eu te dei todas as esposas que você quis. E ainda te dei as esposas do seu antecessor. E se você me pedisse, outras mais te daria. O que você fez?" E naquele momento, Davi caiu em si. E ele foi chorar. E ele foi escrever o Salmo 51. E eu acredito que esse salmo é uma expressão do que é um arrependimento de verdade. E do que é um desejo de nos levantarmos e pararmos de viver uma vida viciosa de pecado. Nós temos ouvido muitas palavras proferidas de juízo sobre o Brasil. Mas o apóstolo Pedro diz em uma das suas cartas: "Ei, não estranheis o fogo que arde entre vós, porque é entre nós que começa o juízo." Deus não vai começar um juízo com a Dilma. Deus vai começar um juízo na sua igreja. E o juízo visa purificação. Não é o sofrimento que nós passamos que nos purifica, mas o sofrimento que nós passamos, ele nos faz enxergar e entender o quão tolo nós somos em determinadas situações. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar." E eu ensino muito isso no discipulado do batismo, porque eu acredito muito nessa palavra. Mas às vezes nós usamos esse termo como um termo técnico. Vire a válvula para a direita, então se abrirá uma torneira de água. A gente usa esse versículo como se manipulássemos o sistema de Deus. E quando o sistema de Deus não é manipulável, nós temos advogados na igreja que conhecem o sistema de leis do Brasil e talvez até de outras nações. E você sabe que eu fui fazer uma pesquisa sobre justiça para pregar na escola de obreiros. Eu perguntei a eles sobre o que na concepção deles era justiça, e todos os 3 advogados dessa igreja disseram para mim assim, tem mais advogado agora, né? Mas os 3 que eu conheço que têm mais afinidade me disseram assim: "Pastor, às vezes a lei não é justa." Então um advogado consegue burlar a lei ou manipular o sistema, porque ele é imperfeito, pois foi feito por homens. Mas o sistema de Deus é impossível manipular. Eu queria que você educadamente pegasse na mão de alguém e falasse assim: "Ó, o sistema de Deus", diga aí para ele. Melhor, fala assim: "O reino de Deus, você não pode manipular." Davi podia manipular o sistema. Ele podia pegar ovelhas, holocaustos e dizer: "Natan, eu vou oferecer sacrifícios então. Eu sou um bom ofertante, talvez um dos maiores que você já viu. Só Salomão eu acho que se sobrepôs a Davi em oferta." Mas Davi era generoso. Ele poderia ter dito: "Eu vou lá, eu vou fazer uma oferta a Deus, para que eu possa ganhar o coração de Deus." Mas Davi não faz isso, porque ele entende que não era isso que Deus queria. Eu me lembro, uma vez Deus falou comigo assim, quando eu ministrava sobre dízimo para um rapaz afastado da igreja. O Espírito Santo falou para mim assim: "Ei, Marcos, no meio da rua, na esquina da rua Geralda Moreira Pereira com a rua debaixo do Sumaré." Eu falava para o cara com muita autoridade: "Cara, você tem que ser dizimista da igreja. Eu sou dizimista e Deus está me abençoando. Deus está abrindo as portas de trabalho para mim. Dizime." E aí o Espírito Santo falou para mim, falou: "Marcos, eu não quero seu dízimo, eu quero você de volta." Deus não queria uma oferta de Davi, e Deus não quer de nós uma atividade. Ei, queridos, eu falei isso para os jovens, eu sou ativista religioso, se é que eu posso usar essa expressão. Você dificilmente não vai me ver em algum culto na igreja, em algum propósito da igreja. Dificilmente você não vai me ver em alguma coisa que seja mas o senhor é pastor. Não, mas não é por isso não. É porque eu sempre fiz
desde a minha conversão eu fiz. Já cansei de falar para vocês de como a gente vinha de bicicleta do Sumaré para o Jardim P. Sempre fui ativista e acredito no ativismo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus não quer o seu ativismo se Ele não tiver você de verdade. Porque o ativismo pode mostrar para o pastor, o ativismo pode mostrar para os irmãos, o ativismo pode mostrar para a sua família e para a sociedade o quão justo você parece ser. Mas é só o Espírito Santo que sonda o íntimo do nosso coração. Eu quero ressaltar alguns tópicos aqui sobre arrependimento. Quais são as atitudes que nós devemos ter depois de um pecado? Como devemos proceder? Se você tem um pecado vicioso, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Toda a igreja, levante a mão direita para a gente não expor ninguém. Eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Hoje você vai aprender a se livrar desse pecado de estimação em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Porque isso pesa a igreja. Isso faz com que as palavras sejam sempre duras. Nós somos indisciplinados. A igreja brasileira é indisciplinada. Eu relutei 3 meses, 4 meses para fazer um jejum que eu